Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho e seja bem-vindo a essa semana de reflexões diárias sobre o Evangelho de cada dia. O Evangelho de hoje é extraído do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículos do 25 ao 27. E o Evangelho de hoje vem trazer uma grande revelação daquilo que é o desejo de Deus para com os homens, que é a humildade. Deus deseja que todos os homens sejam humildes. Por quê? Porque as coisas de Deus só podem ser reveladas aos humildes, aos pequeninos, aos pobres, aos puros de coração. Veja o que diz o Evangelho. Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai. Então veja, Jesus louva o Pai, Senhor do céu e da terra, aquele que governa os céus e a terra, e nada passa despercebido ao seu olhar. Porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Pequeninos na Bíblia, meus irmãos, é sinônimo de humildade. Quando Jesus pega uma criança e coloca perto dele e diz, se vós não vos converterdes à semelhança de uma criança, não entrareis no reino dos céus. Então, essa humildade, esse pequeninos que Jesus apresenta no Evangelho de hoje, significa os humildes. Então veja, ele diz: sim, Pai, porque assim foi do teu agrado, foi do agrado do Pai, foi do agrado de Deus esconder as coisas do alto, as coisas do céu, as coisas de Deus dos soberbos, dos orgulhosos, dos entendidos e dos sábios, e revelar aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ou seja, disse Jesus no finalzinho do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, ninguém conhece Jesus, ele diz, senão o Pai. O Pai é quem conhece intimamente o Filho. E depois Jesus diz, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Então veja, quem conhece Jesus de maneira perfeita? O Pai. Quem conhece o Pai, Deus Pai? Jesus Cristo. E ele diz que somente Jesus Cristo conhece o Pai e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E o Filho Jesus não vai revelar, ele não vai contrapor-se ao Pai. O Pai escondeu essas coisas dos sábios e entendidos, dos orgulhosos. Então Jesus não vai se contrapor ao Pai. Jesus vai revelar o Pai e as coisas do alto, com certeza também aos humildes. E é por isso que Jesus disse em São Mateus, capítulo 5, versículo 8, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, felizes os humildes, porque verão a Deus. São Tiago também diz, Deus resiste aos soberbos, ou seja, aos orgulhosos, aos prepotentes, aos arrogantes, mas dá a sua graça aos humildes. Veja que maravilha, que coisa extraordinária a palavra de Deus revela a respeito daquele que é humilde. São Lucas, capítulo 1, versículo 51 ao 52, veja o que a Santíssima Virgem Maria diz a respeito dos orgulhosos, dos poderosos e a respeito dos humildes. Agiu com a força de seu braço, dispersou os orgulhosos de coração, os homens de coração orgulhosos, depois poderosos de seus tronos,
e a humildes exaltou. E a humildes exaltou. Jesus rejeita os soberbos, mas se alegra com os humildes. Jesus não revelará o Pai e as coisas do alto e as coisas do céu, como ele estava dizendo a Nicodemos. Eu te falo das coisas daqui da terra e tu não entende? Quando eu começar a revelar, quando eu começar a falar das coisas do alto, aí é que tu não entenderás mesmo. Mas se nós nos humilharmos na presença do Senhor, Ele nos exaltará. Porque Ele mesmo disse, os humilhados serão exaltados. Os exaltados serão humilhados. Então peçamos a Deus a graça de sermos humildes. Ah, Denis, eu não sei como aprender sobre a humildade. Então se aproxima de Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, continuidade do evangelho de hoje, Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então se nós queremos aprender o que é ser humilde, olhemos para Jesus. Olhemos para Jesus, que disse aos seus apóstolos, depois de ter lavado os seus pés, eu que sou servo e senhor vosso, lavei vossos pés e vos dei o exemplo. Façais também uns aos outros a mesma coisa. Ou seja, a humildade, ela é aprendida e manifesta no servir ao outro. Jesus disse aos seus apóstolos, quem quiser ser o primeiro, seja o último. Jesus disse, quem quiser ser o maior, seja aquele que serve a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nós possamos aprender de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei de nossos corações semelhante ao vosso.